Por isso que eu acho que ele é uma figura muito complexa e controversa, porque ele quer ser um exemplo disso, ele quer levantar esta bandeira, mas ele não é um exemplo quando ele provoca adversário, quando ele humilha adversário, quando ele xinga árbitro de tudo que vem pela frente na boca dele, e nunca, inclusive, nem foi expulso por isso. Outros jogadores que têm postura parecida com a do Vinícius, Piqué, Cristiano Ronaldo, para ficar em dois jogadores brancos, por exemplo, também foram perseguidos em vários campos da Espanha por torcidas adversárias que não gostavam deles, pela postura provocativa que eles tinham. Piqué e Cristiano Ronaldo eram provocadores e eram odiados Espanha fora. Tem um ponto. O Cristiano nunca deixou, ou a gente nunca naturalizou o Cristiano ser votado ou deixar de ser votado porque ele é provocador. O Piqué nunca ficou fora de uma seleção da FIFA, da UEFA, do raio que o parta, porque ele é provocador. E a gente tenta, e pessoas tentam naturalizar pra gente que o Vinícius recebeu menos votos porque ele é provocador. O próprio Dibu Martins que você citou. E aí a gente tem que citar o Dibu, tem que citar o Rodri, que tem foto dele esganando um jogador do Liverpool. Se é o Vinícius, é uma outra coisa. Então, ao você traçar esse paralelo que você traçou, a gente nunca se pegou falando, pô, realmente, o Cristiano é provocador, ele ganhou menos votos. E com o Vinícius, a gente tem ouvido essa situação natural. E aí é associar a cor da pele. Eita, saudade de pegar aquele avião e ir para aquela praia paradisíaca, hein? Quem não gosta de viajar, né? Você já imaginou viajar para esses locais e pagar menos do que a maioria paga? Conseguir economizar é muito bom. Dá só uma olhada nessa dica do John. E no passo a passo que ensinamos, você vai conseguir economizar com toda certeza. Você vai pagar menos do que quem vai normalmente, sem aproveitar nossas dicas. Dá só uma olhada, tá com super promoção. Não perde tempo, clica no link aí que tá na descrição. De que o Vinícius Júnior não tem, e eu já expliquei, eu explico quantas vezes forem precisas, embora eu não concorde com essa visão, não concorde sempre com essa visão, que o Vinícius Júnior não tem uma postura esportiva exemplar muitas vezes, com adversários, árbitros, técnicos adversários, torcida adversária, é uma visão que se tem que ele pode ter perdido no fair play, na classe, que é um dos critérios, votos por conta disso também. Vinícius tem muitos e muitos episódios, todos os finais de semana, de falta de esportividade, e que muitas vezes ele mesmo provoca, ele começa sendo um agente provocador, e isso aqui pega bastante mal. Cara, me pega um pouco, o ponto é esse, assim, né, acho que ninguém questionou o campo, se questionou o fair play. E aí me pega um pouco essa explicação. Pra encaixar a narrativa. Então, me pega um pouco porque justamente é esse carimbo que querem dar para pessoas pretas, né? Esse é o carimbo que as pessoas querem botar nesta parte da sociedade. É uma narrativa tão clara que é montada pra mim. E Beckler, eu entendo quando você pontua assim que em algum momento o Vini sim é provocador e não foi xingado, não aconteceu nada diferente no jogo e o Vini tem um tom provocador. Mas pra mim é muito claro que esse comportamento do Vini ele só começa a partir do que o Vini começou a passar na Espanha. Não sei não, Tainá. Nessa última temporada e meia. Porque na base do Flamengo ele fazia isso, né? Ele fazia chororô pra torcida do Botafogo, ele era um provocador na base do Flamengo. Mas aí a gente tá falando, eu acho, de o que acontece aqui no Brasil em alguns momentos, e não como um grande problema. Ele era pra o rival específico, não era com todas as torcidas. O Lamine Yamal deu uma piscadinha pro torcedor do Real Madrid no Santiago Bernabéu. E tá tudo bem, porque eu acho que isso faz parte do processo. Eu não acho que tá tudo bem, não. Eu não gosto. Eu pessoalmente não gosto. Eu pessoalmente acho que evita problema com os outros, comemora com sua torcida. O Rafinha, aliás, foi puxar o Lamine Yamal, né? Eu vi. Rafinha repetiu que o Carles Puyol já tinha feito antes com o Dani Alves e com o Thiago Alcântara, num 7-0 contra o Raio Vallecano, que eles foram dançar na frente da torcida do Raio. O Vinícius já humilhou adversários, né? Dentro de campo, falando quando vocês pararem de jogar, vocês vão ter que voltar a trabalhar, vocês nunca vão ter o dinheiro que eu tenho. De mais de um clube. Isso pega mal, isso repercute por aqui. Talvez isso não chegue no Brasil, mas isso aqui pega bastante mal. Mas quando o Gavi faz o 4 pro Vini, também é uma provocação. Também, mas isso também já vem de clássicos anteriores. E aí o Gavi é diminuído como jogador, porque ele faz 4 pro Vini? No meio de uma goleada? Acho que Espanha fora, o Gavi é um jogador bastante perseguido por aqui já. Porque o Gavi também tem uma postura provocadora. Assim como o Gerard Piqué era. Sim, o Piqué em muitos campos da Espanha, e teve um momento que ele admitiu. Eu adoro, eu me sinto mais energizado pra jogar. Não tem nada a ver com tom de pele. Essas provocações dentro de campo e por que você não gosta de um jogador provocativo. Não. Isso não tem a ver com tom de pele. Pra mim são duas discussões diferentes. Não, eu acho que uma discussão tem a ver com a outra. Esse é o meu ponto. O Vinícius só passa a ter esse tom mais provocador do jeito que ele passou a ter, e não só pra mim mais provocador, mas mais combativo no campo, com arbitragem, com adversários, depois do que ele passa a sofrer. Talvez até como um mecanismo de proteção, né? Como mecanismo de proteção. Sendo que de colegas de profissão e de árbitros, ele nunca sofreu, tá?
Ele nunca sofreu nenhuma atitude racista de um adversário ou de um árbitro. Assim, Ele acho que... desrespeita muitas vezes essas pessoas que nunca desrespeitaram ele dessa forma. Acho que depende, né, Beckler? Acho que depende, assim, se você tá vendo que uma parte da torcida tá te xingando com xingamentos racistas e o árbitro não faz nada, o árbitro não tá te xingando junto com o torcedor, mas ele não tá tomando nenhuma decisão, nenhuma iniciativa. Se isso acontecer assim. Se isso acontecer em um determinado jogo e o árbitro não fizer assim, eu não sei se isso acontece em todos os jogos. Não acho que acontece em todos os jogos, mas é por isso que eu tô pontuando. Eu acho que o comportamento dele, ele começou de lá e ele aumenta. E aí eu tô com você, eu acho que tem jogos que nada disso acontece e que o Vinícius tem o tom combativo e provocador. Acho que sim. Só pra deixar claro. Assim, só para deixar claro, antes que pela milésima vez que eu toque neste ponto, porque eu acho que ninguém mais toca, eu não seja tratado como racista e passador de pano. Óbvio. Eu acho que a luta antirracista do Vinícius é a melhor coisa que aconteceu no futebol há muito tempo. Eu acho que a Espanha precisa de uma lei chamada Lei Vini Júnior, porque este brasileiro está mudando esse país. Está fazendo as pessoas discutirem, está fazendo as pessoas acordarem, está fazendo as pessoas perceberem que eram racistas sem saber. Um processo que no Brasil talvez a gente tenha começado um pouco antes, porque temos mais pretos no Brasil e ainda bem que essas pessoas passaram a ter mais voz. Pouco, mas nem tão antes, né? Nem tão antes, mas antes o suficiente. Assim, 10 anos antes, talvez seja o suficiente pra gente estar 10 anos à frente deles. Pra ficar claro, eu não concordo com, assim, a luta racial de Vinícius. É a coisa mais importante da Espanha nos últimos tempos, especialmente com o futebol. E outra coisa por isso que eu acho que ele é uma figura muito complexa e controversa, porque ele quer ser um exemplo disso, ele quer levantar esta bandeira, mas ele não é um exemplo quando ele provoca adversário, quando ele humilha adversário, quando ele xinga árbitro de tudo que vem pela frente na boca dele, e nunca, inclusive, nem foi expulso por isso. Outros jogadores que têm postura parecida com a do Vinícius, Piqué, Cristiano Ronaldo, para ficar indo a jogadores brancos, por exemplo, também foram perseguidos em vários campos da Espanha por torcidas adversárias que não gostavam deles, pela postura provocativa que eles tinham. Piqué e Cristiano Ronaldo eram provocadores e eram odiados Espanha fora. O Piqué ainda por uma questão política, social, Catalunha e Espanha, o Cristiano Ronaldo evidentemente que não. Então, que na Espanha não se goste de postura provocativa de jogadores que tenham esse tipo de atitude com rivais e com árbitros e com torcidas adversárias, não é algo exclusivo ao Vinícius. E por isso que eu acho que não deve estar sempre linkado ao tom de pele dele. Porque isso aconteceu e acontece hoje. O Gavi é um jogador que, como é muito intenso, faz muitas faltas, reclama muito. Em vários campos da Espanha, o Gavi já é vaiado por essa postura que ele tem. E já pedem mais cartões, e já pedem que esse menino tem que ser expulso, que alguém tem que segurar esse menino. E não tem a ver com o tom de pele. Então eu acho que nem sempre a questão racial do Vinícius, que é tão bonita, importante, nobre, que tinha que ser o nome de uma lei aqui, ela deve ser levada em consideração. E no caso de que o Vinícius gere controvérsia, e que eu acho que ele tenha tido menos votos do que ele poderia ter pela temporada brilhante que ele fez, e pra mim ele tinha que ter ganhado, Pra mim não tinha discussão. Eu estava muito curioso ontem até ao meio-dia daqui para saber quem seria o segundo. Eu não tinha nenhuma dúvida há muito tempo que ele era o primeiro. Mas quando 100 jornalistas, mundo afora, escolhem um em vez do outro, e dentro de campo é muito difícil de justificar, eu acho que talvez no Brasil a gente tenha uma visão diferente do resto do mundo. Pode ser que a nossa esteja certa, mas que o resto do mundo está enxergando o Vinícius de uma forma diferente do que nós no Brasil enxergamos, é a lição que eu tiro de ontem. A lição, não sei se é a lição, porque eu não sei se eu aprendi alguma coisa, mas é a conclusão que eu tiro de ontem. Mas ô Beckler, eu acho que eu concordo com tudo que você falou até agora, nessa análise que você fez. Tem um ponto. O Cristiano nunca deixou, ou a gente nunca naturalizou o Cristiano ser votado ou deixar de ser votado porque ele é provocador. O Piqué nunca ficou fora de uma seleção da FIFA, da UEFA, do raio que o parta, porque ele é provocador. E a gente tenta, e pessoas tentam naturalizar pra gente que o Vinícius recebeu menos votos porque ele é provocador. O próprio Dibu Martins que você citou. E aí a gente tem que citar o Dibu, tem que citar o Rodri, que tem foto dele esganando um jogador do Liverpool. Se é o Vinícius, é uma outra coisa. Então, ao você traçar esse paralelo que você traçou, excepcionalmente bem traçado, como tudo que você faz é sempre excepcional. A gente nunca se pegou falando, realmente, o Cristiano é provocador, ele ganhou menos votos. E com o Vinícius, a gente tem ouvido essa situação natural. E aí, associar a cor da pele, acaba, e não a esmo. Se o Vinícius nunca tivesse sofrido um caso de racismo, a gente não traria isso. Mas quando a gente associa os seguidos casos de racismo e a cor da pele, e as pessoas naturalizando, de novo, pra mim é você querer encaixar uma narrativa. Já que ele provoca, tá explicado por que ele teve menos votos. Até porque não há elementos de campo pra que ele tenha menos votos. Mas o Dibu é que ele é uma figura, e o Piqué, e o Cristiano. O Cristiano já deixou de ser votado porque ele provoca. Assim, acho que isso é uma coisa difícil de encaixar. Aqui falavam que sim, tá, Vitor? Assim, aqui por muito tempo falavam que preferiam o Messi ao Cristiano pela postura externa de um e de outro. O Messi nunca falava sobre nada, o Messi estava sempre quieto, o Cristiano era mais afrontivo, falava não só essas provocações de campo, mas também entrevistas e tal, e que isso prejudicava muitas vezes o Cristiano. Eu acho que isso é um argumento bastante válido, sim. É o tal do preto calado é o preto que serve, né? É isso. A partir do momento que começa a falar na sociedade, incomoda, então a gente tem que anular esse cara, a gente tem que dar um jeito de calar esse cara de alguma forma. Sim. Olhem, por exemplo, a postura ontem do Lamine Yamal. Lamine Yamal provocou, eu não gosto, a torcida do Real Madrid depois do 3-0, o gol dele. Teve os idiotas lá que insultaram o Lamine Yamal.
Ele fez um post comemorando a vitória do Barcelona. O Vinícius Júnior foi quem foi defender contra a torcida dele, do estádio dele. Isso não pode, não tem lugar no futebol e tal. Ontem o Lamine Yamal ganhou o Copa em Paris e perguntaram para ele sobre os insultos do Bernabéu. O Lamine Yamal tomou o caminho que muitos tomam. E quem sou eu para julgar, porque eu não sou negro, eu nunca sofri e eu não sei o tanto que dói e o tanto que não dói. Mas o Lamine Yamal falou, eu não tenho que pensar nisso, são 4 caras, isso não tem lugar no futebol, eu tenho que pensar em comemorar com minha torcida e com meus companheiros. O que é um caminho que o Vini não escolheu. O Vini escolheu? Não, combater, não vou aceitar nenhuma vez. Não vou aceitar nenhuma vez. E não. E talvez ele sofra as consequências disso. Só que outros, como eu falei aqui, do Piquet, do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aqui por muito tempo foi questionado, que se ele não tivesse esse tipo de atitude, ele teria mais bolas de ouro. O Piquet nunca foi tão reconhecido como o Sérgio Ramos, por exemplo. Eu até acho que é mais por conta Nossa, da Catalunha e a Sérgio Espanha. Ramos também fosse um exemplo, né? Realmente, não, mas aqui, por exemplo, quando você fala do melhor zagueiro da história da Espanha, quase todos vão dizer Sérgio Ramos e não Piquet. E na Catalunha falam que porque o Piquet tem essa postura que é mais política. Aqui, a do Piquet eu acho que é mais política do que uma postura de colocador. Mais política por defender cores catalãs do que a do Sérgio Ramos. Mas aqui também falam, se for olhar só bola e campo, que o Piquet deveria ser mais considerado que o Sérgio Ramos. Eu nem concordo com isso, mas tem gente que acha isso. E que durante algum tempo, no eterno debate Messi-Cristiano, a postura do Cristiano aqui falava-se que ele tinha menos simpatia do mundo do futebol do que o Messi. O próprio Cristiano, em alguma entrevista, deixou entender. Quando ele fala do trio MSN, que tinha acabado de ganhar o triplete, ele fala, eu não preciso de abracinhos e beijinhos. Eu preciso ir lá e jogar e fazer. Uma entrevista que ele dá contra a Roma, né? Numas oitavas de final de Champions, lá no Estádio Olímpico. Então, em algum momento, isso pesou. Acho que nunca pesou igual pro Vinícius. Talvez porque seja negro, talvez porque o debate esteja mais acalorado, talvez porque ele tenha surgido futebolisticamente junto desse debate, e talvez Cristiano Ronaldo, por exemplo, tenha surgido antes desse debate mais provocador. E sim, talvez tenha uma influência muito grande do fato do tom de pele. Mas que é inegável que 100 pessoas, não sei se todos, mas assim, um coletivo de 100, espalhados mundo afora, viram Vinícius, ou veem o Vinícius, talvez menos jogador do que ele é, talvez tenha sido só campo-bola, mas talvez tenham visto o Vinícius menos jogador do que ele é, por extra-campo.